Olá! Você já parou para pensar em como algo construído há milhares de anos ainda consegue nos deixar sem respostas? As pirâmides do Egito são um dos maiores enigmas da história da humanidade. Monumentos gigantescos que desafiam não apenas a lógica, mas também a nossa imaginação. Hoje, vamos mergulhar fundo nos mistérios que cercam essas construções impressionantes, e eu já te aviso: quanto mais descobrimos sobre elas, mais perguntas surgem. Aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, para viajarmos juntos nesses mistérios. O fascínio inicial. No meio do deserto, sob o sol escaldante, se erguem pirâmides que ultrapassam os 140 metros de altura, feitas com blocos de pedra que chegam a pesar mais de 70 toneladas cada. Agora pense, sem guindastes, sem caminhões, sem tecnologia moderna, como os antigos egípcios conseguiram essa façanha? Existem registros de que milhares de trabalhadores dedicaram anos de suas vidas para construir esses monumentos. Mas será que apenas força humana explicaria a precisão quase matemática das pirâmides? Alguns historiadores acreditam que rampas gigantes foram usadas para transportar os blocos até o topo. Mas até hoje, não existe prova definitiva desse método. Outros defendem que técnicas secretas de alavancas e contrapesos foram aplicadas, mas novamente, não há registros que confirmem isso. O mistério é tão grande que engenheiros modernos já tentaram recriar em pequena escala a construção de uma pirâmide e descobriram que seria quase impossível realizar a mesma obra sem máquinas pesadas. Isso nos faz pensar: será que os antigos egípcios sabiam algo que se perdeu ao longo do tempo? A precisão inexplicável. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, tem sua base alinhada com uma precisão tão absurda que nem mesmo as ferramentas modernas conseguiriam fazer melhor. Para se ter ideia, cada lado da pirâmide aponta exatamente para um ponto cardeal: norte, sul, leste e oeste. E não para por aí. Muitos estudiosos afirmam que as pirâmides estão alinhadas com as estrelas da constelação de Órion. Seria apenas coincidência? Ou será que os egípcios dominavam conhecimentos de astronomia muito mais avançados do que imaginamos? Outro detalhe impressionante é que o comprimento das laterais da Grande Pirâmide varia apenas alguns centímetros entre si, o que é quase inacreditável considerando a época em que foi construída. Esse nível de perfeição é raríssimo até nos dias de hoje. Alguns pesquisadores acreditam que essa precisão geométrica pode indicar que a pirâmide não era apenas um monumento, mas sim uma espécie de observatório astronômico, projetado para se conectar com o cosmos. Essa ideia abre ainda mais espaço para interpretações místicas e espirituais. E quando comparamos com outras pirâmides espalhadas pelo mundo, como as da América Central, percebemos um padrão de alinhamento cósmico que parece ter sido compartilhado por diferentes culturas. Mas como isso seria possível, se essas civilizações nunca tiveram contato? As câmaras secretas. Por séculos, acreditou-se que as pirâmides eram apenas tumbas gigantescas. Mas novas tecnologias, como o escaneamento com raios cósmicos, revelaram que dentro delas podem existir câmaras ainda não exploradas. Passagens ocultas, salas secretas. Será que nelas estão os verdadeiros segredos do Antigo Egito? E por que, até hoje, nenhuma múmia foi encontrada dentro da Grande Pirâmide? Teria sido saqueada, ou nunca foi realmente construída para ser uma tumba? Alguns arqueólogos afirmam que o design interno das pirâmides é muito mais complexo do que se imaginava, com corredores que parecem não levar a lugar nenhum e câmaras que talvez escondam funções desconhecidas. Isso levanta a hipótese de que as pirâmides tinham um propósito muito além do que os livros de história sugerem. Em 2017, por exemplo, cientistas descobriram uma enorme cavidade dentro da Grande Pirâmide, maior que um avião comercial. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que existe lá dentro. Essa descoberta reacendeu ainda mais as teorias de que estamos longe de compreender todos os mistérios dessas construções. Quem sabe o que pode ser revelado quando finalmente conseguirmos explorar esses espaços ocultos? Um tesouro perdido? Textos secretos? Ou talvez algo que mude completamente a nossa visão da história? As teorias misteriosas. Aqui entram as teorias mais polêmicas. Alguns estudiosos acreditam que as pirâmides eram usadas como centros de energia, verdadeiras máquinas capazes de canalizar forças que ainda não entendemos. Outros vão além. Sugerem que o conhecimento para erguer essas construções teria vindo de uma civilização perdida, ou até de seres de outro planeta. Parece ficção científica, mas são hipóteses que continuam a alimentar debates pelo mundo todo. Há também quem defenda que as pirâmides funcionavam como símbolos de poder espiritual, representando a ligação entre o faraó e os deuses. Nesse sentido,
Cada detalhe arquitetônico teria um significado oculto, uma espécie de código simbólico gravado em pedra. E claro, não podemos ignorar as teorias mais ousadas. Algumas pessoas acreditam que as pirâmides são portais interdimensionais ou marcadores deixados por civilizações extraterrestres. Por mais improvável que pareça, essa ideia continua a ganhar força em documentários e fóruns de discussão pelo mundo. Mesmo sem provas, o fato é que essas teorias mantêm as pirâmides vivas no imaginário popular, transformando-as em um eterno mistério que mistura ciência, religião e até ficção. O que sabemos de verdade? O que é certo é que as pirâmides continuam sendo um enigma. Mesmo com toda a tecnologia moderna, não conseguimos reproduzir com facilidade uma obra tão monumental, com a mesma precisão e resistência. Elas sobreviveram a guerras, ao tempo e ao clima extremo do deserto. Permanecem lá, firmes, como se fossem eternas. E talvez seja exatamente esse o maior mistério. O fato de que mesmo após milhares de anos, ainda não temos todas as respostas. Mas o mais impressionante é que, ao contrário do que muitos pensam, as pirâmides não eram construções isoladas. Elas faziam parte de enormes complexos, que incluíam templos, estradas sagradas e até vilas para os trabalhadores. Isso mostra que o projeto era muito mais grandioso do que apenas a construção de uma tumba. E apesar de décadas de escavações e pesquisas, os arqueólogos continuam encontrando novos indícios que podem mudar o que pensamos sobre o Egito Antigo. Cada descoberta traz mais perguntas do que respostas, e esse ciclo parece nunca ter fim. Talvez o verdadeiro segredo das pirâmides não esteja nas pedras, mas sim no mistério que elas carregam, nos convidando a buscar, imaginar e questionar. As pirâmides do Egito seguem sendo um dos maiores enigmas de todos os tempos. E talvez o mais impressionante seja perceber que mesmo depois de milhares de anos, elas ainda conseguem nos deixar sem respostas. Será que eram apenas tumbas grandiosas? Seriam máquinas de energia? Ou marcas deixadas por uma civilização muito mais avançada do que imaginamos? O mais fascinante é que, quanto mais estudamos, mais dúvidas surgem. E talvez seja exatamente esse o poder das pirâmides. Nos fazer questionar o passado, sonhar com o impossível e buscar explicações para o desconhecido. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual teoria você acha mais provável? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate é fascinante. E claro, se você gostou desse mergulho no Egito Antigo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer cada vez mais conteúdos cheios de mistérios e curiosidades. E antes de sair, já clica no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu te garanto, ele vai te surpreender ainda mais. Até lá!